Ok, pessoal, retornando. Essa B aqui é o seguinte, ele considera que, no caso dessa primeira situação aqui, os valores, a quantidade de chaveiros tem que ser sempre números inteiros, né? Porque eu não posso ter quantidades fracionárias, né, de chaveiros. Então ele considera que o gráfico aqui vai ser formado por pontos, né? Então você coloca aí, a resposta é o seguinte. Deixa eu ver se vai caber aqui, ó. No caso dos chaveiros, sempre serão números inteiros, tá? Então, como a quantidade de chaveiros tem que ser sempre números inteiros, né? Então ele não vai ser, ele vai ser representado por pontos, né? Pontos aqui na reta. Então essa reta aqui, você pode deixar esse gráfico aqui que já está feito, mas ele considera que seria para colocar só os pontinhos, né? Não era para fazer a reta, tá? Porque aqui tem que ser números inteiros, eu não posso ter um chaveiro e meio, né? Já a quantidade de etanol, não, eu posso ter infinitos valores, né? Eu posso ter infinitos valores positivos aí. Eu posso ter 0,1, 1,9, 2,9, 3, 3,1, 3,2, 3,25, ou seja, são infinitos valores, né? Porque não precisa ser número inteiro, tá? Pode ser qualquer número racional, né? Mas assim, se você fizer o gráfico dessa forma, tá? Mesmo uma grandeza tendo que ter valores inteiros, se você fizer o gráfico, inclusive na sala eu acho que eu nem lembrei desse detalhe, mas se você fizer o gráfico dessa forma, tá, na prova eu vou considerar correto, tá? Não precisa se preocupar com um gráfico com pontos, outro com reta não, tá bom? Vamos seguir aqui. Para a questão 2. Observe uma máquina que transforma número não negativo em outro. Então, tá aqui um númerozinho x, ó, entrou aqui, aí ele vai ter um valor, esse valor pode ser qualquer valor, né? Aí essa máquina vai multiplicar esse número por 1,5 e vai sair outro valor aqui como resultado, que é chamado de y, tá? Então, ele deu um exemplo. Ó, se eu colocar 5 aqui na máquina, então vai ser 5 vezes 1,5 vai dar 7,5. Então vai sair 7,5 aqui no final, tá? Certo? Então o que essa máquina faz é pegar o número e multiplicar por 1,5, né? É isso. Ok? Aí ele fala assim, ó, escreva uma equação que expressa a relação entre x e y. Ó, eu sei que para eu achar o y, eu simplesmente vou pegar 1,5 e multiplicar pelo x. O próprio desenho já sugere isso. Ó, o y aqui no final, ele vai ser 1,5 vezes o x, tá? Eu só inverti a ordem aqui. Então essa vai ser a equação, ó, y igual a 1,5 vezes x, né? Esse sinalzinho de vezes não precisa colocar, eu posso colocar tudo juntinho, tá? Tipo y igual a 1,5x, que você entende que está multiplicando também, é a mesma coisa, tá bom? E esse 1,5 ele está funcionando como se fosse a constante, né? Aquela constante k lá, ele funciona como se fosse a constante, tá bom? Que é o quê? Que é o valor de y para quando o x é 1. Então se eu botar, se o x for 1, o y vai ser 1,5, né? Porque ele é o próprio k, tá? Aqui ele pediu para preencher a tabela com os valores, então você vai pegar o valor de x, vai colocar aqui e vai calcular o y. O y é só pegar o x e multiplicar por 1,5. Então, se o x for 0, então 1,5 vezes 0, que dá 0. E aqui forma o par ordenado, né? xy. Se o x for 0,5, então vai ficar 1,5 vezes 0,5, que vai dar 0,75, formou o par ordenado. Se o x for 1, 1,5 vezes 1, 1,5. Formou outro par ordenado. Se o x for 2, 2 vezes 1,5 dá 3. Se o x for 3, então aqui vai ser 3, 3 vezes 1,5 dá 4,5. Se o x for 4, 4 vezes 1,5 dá 6. Aí vai formando os parezinhos. Aí pergunta, o que acontecerá com o valor de y se dobrarmos o valor de x? Ó, a gente percebe, bora ver aqui na tabela. Quando o x é 1, o y é 1,5. Quando o x é 2, ó, eu dobrei o x, multipliquei por 2. O que aconteceu com o y? Foi de 1,5 para 3, ou seja, também dobrou. Dobrei aqui, então o valor de y também dobra.
tá? Se triplicarmos o x, o que é que acontece com y? Ó, triplicar o x, ó, de 1 para 3, eu estou triplicando. Eu estou triplicando, multiplicando por 3. De 1,5 para cá, ó, também triplicou, né? 1,5 para 4,5 está o triplo. É o triplo. Triplicou. Então, triplicando o x, o y também triplica, tá? Então, o valor de y também triplicará. Então, a gente já percebeu que se dobrar, dobra, se triplicar, triplica. São grandezas diretamente proporcionais. Logo, aí aqui a gente não precisa mais nem ir lá para o gráfico. A gente já sabe responder. Se dividirmos o x pela metade, o y também vai ser dividido pela metade, né? São grandezas diretamente proporcionais. Letra D. Considerando que os valores x e y representam duas grandezas, podemos afirmar que elas são diretamente proporcionais? Sim, né, pois elas aumentam na mesma proporção, tá? Na mesma razão. Qual é a razão entre os números de saída e os números de entrada correspondentes na tabela? Tá? Considere x e y diferente de zero. Então, não pode considerar que seja zero. E essa primeira linha a gente não pode usar, né? Então, a razão, você vai pegar o y e dividir pelo x, né? Se eu dividir o y pelo x aqui, ó, 1,5 dividido por 1 dá 1,5. 3 dividido por 2 dá 1,5. 4,5 dividido por 3 dá 1,5. 6 dividido por 4 dá 1,5. Então, se eu dividir o y pelo x, sempre vai dar 1,5, tá? Então, a razão aqui vai dar 1,5. Aí você pode parar o vídeo e anotar isso aqui. Marque no primeiro quadrante do plano cartesiano alguns dos pontos que você escreveu na tabela. Em seguida, com auxílio de uma régua, trace uma reta. Aí você vai lá no gráfico, ó, vai formando, pega esses pares aqui e vai formando pontinhos lá, ó. Primeiro par, 0 para x, 0 para y. Aqui. Segundo par, meio para x, 0,75 para y. Aí meio para x é aqui. 0,75 é entre meio e 1. É mais ou menos aqui, ó. Formou mais um pontinho, né? Ele não aparece, mas é mais ou menos aqui. É a metade entre meio e 1, né? E você vai formando, ó. 1 e 1 para x, 1,5 para y. 1 para x, ó. 1 para x. 1,5 para y. Aqui, 1,5. Formou mais um pontinho. Você vai perceber que todos os pontos vão estar em cima dessa reta aqui, ó. É claro que se a questão está pedindo a reta, né? Então, faz de conta que não tem a reta ainda. Você está formando primeiro os pontos. Primeiro você vai formar os pontos para depois fazer a reta, tá? 2 para x, 3 para y. 2 aqui para x, ó, aqui. 2 para x, 3 para y. Aqui, ó, chegou aqui. 3 para y. E aí por aí vai, ó. Se o x for 3, ó, o negócio tá saindo aqui. Aí o y vai ser 4,5. Esse valor tem na tabela também, ó. Se o x for 4, o y vai ser 6, ó. 4. Você vai lá para cima, ó. Nem tem como aqui, né? Vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, assim, você vai formando os pares, tá? Pegando os parezinhos e formando os pontos. Vou apagar esse aqui. Esse aqui ficou estranho também, o computador está travando. Aqui formou um ponto, né? Aqui, ó, formou um pontinho. Formou outro. Depois que você faz os pontinhos, eu só precisaria de 2 para fazer uma reta, mas aqui eu coloquei 4, 5 pontinhos, né? Aí você traça uma reta. Uma reta que passe por todos os pontos, né? Eles estão alinhados, vai ter uma reta que vai passar por todos eles, que vai ser essa reta azul aqui. Qualquer coisa, pausa o vídeo para você fazer do jeito que está aqui certinho, sem erro, tá bom? Mas primeiro você forma os pontos, depois é que você passa a reta, tá? Não é o contrário, não. Continuando. Claudete é costureira e também presta serviço em domicílio. Ela cobra R$ 40 por hora trabalhada. Deixa eu ver quanto tempo está o vídeo. 9 minutos. Vamos fazer pelo menos essa aqui. Vamos terminar logo aqui essa atividade, ó. Claudete é costureira e também presta serviço em domicílio. Ela cobra R$ 40 por hora trabalhada e mais R$ 20 fixos para as despesas de manutenção da máquina e transporte. Então, ela cobra R$ 40 por hora e mais R$ 20 fixos, tá? Não importando o tempo que ela levou para fazer o serviço. Determine o total que ela receberá ao trabalhar. 6 horas. Bora lá. Fazer aqui. Terceira letra A. Se ela trabalhar 6 horas, ela vai cobrar os R$ 20 fixos, né? E mais R$ 40 por hora. Como ela trabalhou 6 horas, então vai ser 40 vezes 6, né?
eu vou multiplicar R$40 uma hora. Se são 6 horas, 40 vezes 6, né? E depois eu vou somar com os 20 que ela cobra fixo. Então, aqui eu vou ter 20 mais 40 vezes 6 dá 240. Ela cobra 260. Tá? Em 6 horas. Isso aqui em 6 horas, tá? Em 6 horas. Se ela trabalhar 3 horas, 3 horas. Então, ela vai cobrar 20 mais 40 vezes 3, né? Só são 3 horas agora. Então, 20 mais 40 vezes 3 é 120. Ou seja, ela vai cobrar R$140. Então, preste atenção. Só um minutinho, pessoal. Pronto, pessoal, estamos de volta. Deixa eu voltar aqui. Ok? Então, voltando aqui, onde é que eu estava? Assim. Então, ó, se ela trabalhar... Deixa eu colocar um marca-texto aqui. Se ela trabalhar 6 horas, ela vai cobrar 260. Se ela trabalhar 3 horas, né? Ela vai cobrar 140, né? Certo? Tranquilo. Bora ver o que ele vai perguntar aqui, ó. Tá, a letra A tá respondida, né? Letra B. Arrastar isso aqui pra cá. Arrastar isso aqui pra cá, pra cima. Letra B. Não. É vermelho. Letra B. O que ele pega na letra B, ó? O total que Claudete recebe por dia e as horas trabalhadas são grandezas diretamente proporcionais? Bora ver. Para eu saber se são diretamente, eu posso fazer o seguinte. Eu dobrando uma, a outra dobra. Se eu reduzir uma pela metade, a outra reduz pela metade. Tá? Se sim, elas são diretamente proporcionais. Se não, não são. Então a gente tem, eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, eu tinha 6 horas trabalhadas, reduzir para 3. Tá? O próprio exemplo que ele me deu aí, ó, de 6 para 3. Isso aqui eu estou dividindo por 2. Ó. Eu estou dividindo esse tempo pela metade. Né? Para ser diretamente proporcional, para essas duas grandezas serem diretamente proporcionais, o valor cobrado também tem que ser a metade. Se eu trabalhar a metade do tempo, o valor cobrado tem que ser a metade. Se o valor cobrado for a metade desse aqui, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Se não, não são. Tá? Então, a gente pode pegar aqui os valores que nós calculamos. Ó. Quando ela trabalhou 3 horas, ela cobrou 140. Trabalhando 6 horas, ela cobrou 260. Tá? 260. Então, ó, 260. Espera aí. Tô perdido aqui. Então, ó, quando eu reduzir o meu tempo pela metade, o valor cobrado também reduziu pela metade? 140 é a metade de 260? Não, não é. Não é a metade. Tá? Então, essas grandezas não são diretamente proporcionais. Elas não se reduziram na mesma proporção. Elas não andam na mesma proporção. Apesar de que, quando eu diminuo aqui, também diminui. Se eu aumentar aqui, também aumenta. Mas não é na mesma proporção. Ou seja, essas grandezas, na verdade, elas são não proporcionais. Tá? Então, não. A resposta é não. Pois, se... Aqui é ruim para escrever, viu? Se dobrarmos... Tá dando... Meu Deus do céu, o que é isso? Se dobrarmos... realmente não tá dando para escrever aqui não, pessoal. Tá ruim, viu? Espera aí, eu vou tentar fazer diferente. Tentar inserir um texto aqui. Uma caixa de texto.